Mateus capítulo 3, verso 17 em diante diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus. Mais uma vez, verso de número 17, palavras de Deus a Jesus saindo das águas do Jordão: Este é o meu filho. Repita isso comigo, diga: Este é o meu filho. Palavras agora do diabo para Jesus no deserto, em seguida ao seu batismo: Se és filho de Deus. Pai, toma as mentes e os corações nessa hora, para que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu era menino, já tem um tempo, eu me lembro que um dos dias mais especiais para nós, quando íamos jogar bola num clube, num campeonato da liga, é quando o nosso técnico falava assim: olha, hoje tem olheiro assistindo o jogo. Sabe o que é um olheiro, né? São funcionários de um clube, de uma equipe de futebol, que vão para todo canto para descobrir novos talentos. E a gente, sempre que tinha um olheiro, falava: quem sabe hoje é o meu dia. Você já deve ter pensado aí que o meu dia não chegou, né? E não chegou mesmo. Talvez estivesse em Barcelona hoje, não em Piracicaba. Mas, na verdade, os olheiros são caçadores de talentos. Aquilo que a gente conhece hoje como headhunter. Já ouviu essa expressão, certamente. E tem em todas as áreas. Na área musical, na área artística e também na área esportiva. Satanás é um headhunter. Sabia disso? O diabo é um caçador de talento. Mas não um caçador de talento para colocá-lo para cima. Não um caçador de talento para extrair o que existe de melhor naquela pessoa. Mas quando o diabo descobre alguém talentoso, ele fará de tudo para destruir essa pessoa. Para acabar com a vida dessa pessoa. Você vai ver isso muito claro em Êxodo, quando Moisés nasce. Moisés já nasce com uma semente de grandeza, com um destino maravilhoso, com um futuro espetacular diante dele, e com uma capacidade dentro de si de chegar lá, de libertar o povo de Deus. E Faraó, então, ali no Egito, baixa um decreto: todo menino que nascer, é uma ordem para as parteiras, deve o quê? Deve morrer. Você sabe que o Egito, no Antigo Testamento, é símbolo do mundo. E Faraó é um tipo de Satanás, de diabo, uma figura de Satanás na Bíblia. Foi assim com José também. José, talentosíssimo, cheio de capacidade dentro de si, um moço sonhador, mas já na sua adolescência, sua família vai fazer de tudo para que esse talento seja sufocado. Ele é jogado numa cisterna, ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E não foi diferente com Jesus. Quando Jesus nasce, você sabe, o rei Herodes fica sabendo da notícia que um rei nasceu, e então a matança dos inocentes é decretada. O anjo Gabriel aparece para José e para Maria e pedem para que eles se mudem para o Egito, e eles ficam anos lá, fugindo para preservar o menino. O interessante é que quando o diabo não tem êxito em matar alguém, ele vai fazer de tudo para destruir a autoimagem dessa pessoa, para ferir a identidade dessa pessoa talentosa, dessa pessoa cheia de capacidade e de potencial dentro de si. O que é isso? Ele começa a colocar em dúvida quem de fato a pessoa é. Satanás começa a questionar, a gerar pontos de interrogação no potencial,
nos valores, na identidade de alguém. Você já deve ter visto pessoas talentosíssimas, gente cheia de potencial, mas com aquela mentalidade, aquele pensamento: não sou ninguém, eu sou uma pessoa simples, imagina, eu sei de onde eu vim, eu sei das minhas origens. A princípio pode até parecer humildade, mas não é. É uma autoimagem distorcida. A gente está diante de um texto onde Jesus está começando o seu ministério. Ele sai das águas do Jordão e uma voz do céu deixa claro quem ele é. Este é o meu filho amado. E Jesus então é levado pelo Espírito ao deserto e ele está jejuando 40 dias e então o diabo aparece e a tentação surge ferindo a identidade de Jesus, perguntando: se és filho de Deus. Ele acabou de ouvir quem era. De fato ele era filho de Deus. Mas agora o diabo quer colocar isso em dúvida. E ele diz: se você é, então prove. Será que é mesmo? Se você é, mande que estas pedras se transformem em pães. É curioso você notar que Jesus não tem que passar por uma avaliação e por uma investida da sua real identidade só no início do seu ministério, mas durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele tem a sua identidade colocada à prova. O inimigo vai fazer de tudo para prejudicar a maneira como Jesus se enxergava. Ele começa, por exemplo, pregando em Nazaré, e ele pega o trecho do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para curar os enfermos, etc. Ele acaba de ler e diz para as pessoas: hoje se cumpriu essa profecia. Jesus sabia quem era. As pessoas se levantam e dizem: mas peraí, ele não é filho de José, o carpinteiro? Que história é essa? O que esse cara está pensando que ele é? Quando Jesus então começa a curar os enfermos, a expulsar demônios, os religiosos da época começam a dizer que ele faz isso não porque é filho de Deus, não porque tem o Espírito do Senhor, mas pelo poder de Beelzebu. E é interessante que você vai ver a identidade de Cristo sendo questionada até na cruz do Calvário. Quando ele está na cruz, as pessoas que passam por ali dizem o quê? Se você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Será que você é mesmo? Você salvou tanta gente. Você fez o bem para tanta gente. Então prove quem de fato você diz ser. Isso acontece com a gente, essa investida de Satanás, através do que, gente? Através dos nossos pensamentos. O diabo não sossega, não vacila. São setas, são pensamentos vindos do inferno, dia após dia. Não ache que o diabo vai aparecer na sua frente com um garfo na mão, com um rabo vermelho e um chifre. O campo de batalha onde ele atua é onde? É a nossa mente. E os pensamentos vêm. Você nunca vai ser feliz. Seu casamento não tem jeito. Esse é o seu fim profissional. É daí para pior. Você nunca vai ficar livre dessa enfermidade. Essa depressão vai acabar de fato com você. Sua vida econômica é isso aí, é daí para pior, para sempre. Você tem que aprender a conviver com isso. Seu casamento não tem jeito. Seu filho não tem jeito. Você está morto ministerialmente. Você nunca vai passar nesse concurso. Você nunca vai prosperar. E o que eu mais vejo hoje são pessoas escravas desses pensamentos. O diabo não conseguiu matar você, mas ele te segura na sua mente, colocando pensamentos que te diminuem, pensamentos que pegam a sua real identidade e levam lá para baixo. O problema disso, e o perigo disso, é porque Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Olha o que Salomão diz: nós somos, sabe quem nós somos?
quem nós pensamos que nós somos. Você já ouviu essa frase? Quem é que você pensa que você é? Já ouviu ou não? Eu sou quem eu penso que eu sou. É isso que a Bíblia está dizendo. Você é resultado dos seus pensamentos. E é exatamente por isso que o nosso adversário fará de tudo para destruir a nossa real identidade, jogando a nossa autoimagem. O que é a nossa autoimagem? É a opinião que nós temos a respeito de nós mesmos lá para baixo. Você não vai se tornar quem você intenciona, você se tornará a opinião que você tem a respeito de si. É por isso que você vê muita gente boa, piedosa, de caráter, bom pai, boa mãe, às vezes com a vida pequena, medíocre, e você vai conversar com a pessoa e você vê que por trás daquela pessoa, que talvez fosse merecedora de ter êxito, de ter prosperidade econômica, financeira e em todas as áreas da vida, está uma autoimagem horrorosa, nociva, doentia. E ela diz: Deus, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas direito, eu sou uma pessoa que, eu sou bom pai, eu pago minhas contas, por que minha vida não anda? Porque você se sente um lixo, porque você se sente menor, porque você não se sente capaz, porque o diabo conseguiu imprimir em você esse estigma, este selo de que você não é ninguém. Moisés precisou lidar com isso, Gideão, Davi, eu, você, todos nós precisamos lidar com essas investidas. E Aquiles, isso dura até quando? Isso dura até o final dos nossos dias. Agora, como lidar e como ter êxito nessa jornada? Eu deixei 3 dicas aqui, simples, para a gente pensar e orar a respeito e sair daqui por aquela porta hoje à noite, uma pessoa diferente, vitoriosa, de cabeça erguida em nome de Jesus. Essa é uma mensagem que não é para dar uma melhorada na sua vida, essa é uma mensagem para causar uma transformação na sua história. Em primeiro lugar, conheça a opinião de Deus a seu respeito. Vamos repetir juntos? Diga assim: conheça a opinião de Deus a seu respeito. A questão é, o que Deus pensa sobre mim? Qual é a opinião do Senhor sobre a minha vida? Você já reparou que muitas vezes a gente cai no equívoco de buscar a opinião de todo mundo quando algo surge para nós? A gente faz sempre uma pesquisa de opinião pública. O que é que os meus amigos pensam, até o que é que os meus críticos estão dizendo. Mas a Bíblia vai mostrar, por exemplo, um moço chamado Davi. E qual era a opinião das pessoas a respeito de Davi, gente? Alguém acreditava em Davi? Quando Jessé recebe o profeta Samuel em casa para ungir um dos seus 8 filhos para ser o próximo rei de Israel, Davi não é convidado nem para a reunião, porque o pai de Davi não acreditava em Davi. Você vai ver no texto de 1 Samuel 17, que os irmãos de Davi também não acreditam nele. Você vai ver que na batalha de Davi com Golias, o líder de Davi, Saul, também não acredita nele. Quando ele se prontifica, ele diz: eu irei. Qual é a palavra de Saul para ele? Você não pode ir. Você é muito jovem e ele é um guerreiro desde a infância. O líder de Davi disse para ele: esse gigante, este homem, é melhor do que você, é mais capaz do que você. Você não pode, você não é capaz. Ninguém acreditava em Davi, mas tem uma coisa: Deus acreditava em Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você, e isso é suficiente. Quando Deus acredita em nós, e quando nós conhecemos a opinião de Deus sobre a nossa vida, nós ficamos tranquilos, e isso é a coisa mais libertadora que pode acontecer. Quando nós estávamos iniciando a igreja, tantas pessoas vinham me dar opinião. Eu confesso que eu não perguntava, mas elas
davam mesmo assim. Elas diziam, Aquiles, você sabe que em Piracicaba a igreja não vai para frente. Uma delas um dia me disse, Aquiles, você está preparado para que não dê certo? Olha que incentivo bom. A questão não é o que fulano, beltrano pensa. A questão é o que Deus está pensando. Quando Abraão recebeu um chamado de Deus, você já imaginou se Abraão fizesse uma pesquisa de opinião pública, gente? Saísse diante dos seus vizinhos perguntando, e aí, me falaram que eu vou ser pai de uma grande nação. O que é que você acha? O que é que você acha? Você já imaginou se Abraão consultasse os seus sentimentos, as suas emoções, a sua capacidade, os seus recursos? O problema é que nós vivemos consultando a nosso saldo bancário, consultando a opinião dos nossos familiares, a opinião dos nossos críticos, quando na verdade o nosso destino não está ligado ao que pensam da gente, mas o que Deus pensa da gente. Aquiles, como é que eu conheço a opinião de Deus sobre mim? Através da palavra de Deus. Aqui na Bíblia tem a opinião de Deus sobre você. Alguém disse que você vai quebrar. A Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. Alguém disse para você que isso para você não dá, não pode. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Alguém diz, poxa, vai faltar as coisas. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando você conhece a verdade, você é liberto. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. O diabo vai fazer de tudo para te afastar desse livro, porque ele sabe que se você conhecer a verdade, você se tornará uma outra pessoa. Então, em nome de Jesus, conheça a opinião de Deus sobre você. Você não é a opinião dos seus críticos, você não é a opinião da sua família, você não é o que estão dizendo sobre você, você é quem Deus diz que você é. Segundo lugar, concorde com a opinião de Deus. Vamos repetir? Diga, concorde com a opinião de Deus. Mas não basta saber a opinião de Deus. Você precisa concordar com ela. Você precisa tomar posse dela. Chego para você, faço um elogio. Poxa, como seu cabelo está bonito. Você fala, não, eu achei que não está bom. Nossa, como você está bem vestido. Você fala, não, eu não acho. Só conhecer a opinião de Deus não basta. É necessário nós nos apropriarmos, tomarmos posse da opinião de Deus. Não basta Deus dizer que você pode, você precisa acreditar nisso. Um exemplo interessante disso é Gideão. Gideão é uma pessoa que tem uma autoimagem horrorosa. Ele se sente o menor, ele se sente pequeno. Ele tem uma política de sobrevivência na vida dele, ele está malhando trigo no lagar. Mas o interessante é que você vai ver que Deus se apresenta para Gideão como? O Senhor é contigo, homem valente. Ele se acha o menor, ele se acha pequeno, ele se acha incapaz, mas Deus o vê como valente. Se isso não bastasse, você vai olhar na Bíblia que quando Gideão faz uma convocação para ir libertar Israel dos midianitas, a Bíblia diz que quantas pessoas aparecem? 32 mil homens. Você já parou para pensar o poder de liderança que Gideão tinha? Ele achava que ele não era ninguém, mas as pessoas o viam como um líder, como uma grande voz. As pessoas acreditavam nele, ele não acreditava nele. E é curioso que você vai descobrir lá na frente que até os próprios adversários de Gideão o viam de uma maneira positiva. Quando, no capítulo 8, verso 18, Gideão está conversando com seus inimigos, ele perguntam, quem eram aqueles homens que vocês mataram? E a resposta dos inimigos de Gideão
foi a seguinte: eles eram como tu és. Cada um se assemelhava a filho de um rei. Os caras falam para Gideão o seguinte: eles pareciam com você. A aparência deles, eles se assemelhavam a príncipes, a filhos de um rei. Agora, como é que Gideão se via, gente? Pequeno, inexpressivo. Você já viu alguém que todo mundo acredita nela, menos ela? Você vê às vezes a pessoa fala 2, 3 idiomas, tem curso, tem isso, é bem articulado e tal, mas ela não acredita em si. Ela não acredita, ela fala, não vai dar certo, eu nunca, imagina nunca, isso aí é muito para mim. As pessoas do lado, Deus falando, até o diabo tem medo, é por isso que ele lança os pensamentos, que é justamente para estrangular o destino da pessoa. Mas hoje eu gostaria que você fizesse um favor para o seu destino e para os seus sonhos. Acredite no que Deus diz ao seu respeito. Acredite no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Já contei para vocês aqui que na semana do meu casamento, eu entrei em pânico. Falei, sei não. Eu não tinha dúvida não que a Dani era uma mulher para mim. A minha dúvida é se eu ia dar conta de sustentar uma casa, de ser pai, de ser esposo. E eu me lembro que no meio de uma oração, desesperado, pedindo a Deus graça, falando, Senhor, e agora como é que vai ser, como é que vai ser? Deus me levou até o Salmo 128. E eu comecei a ler, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Eu estava orando desesperado, eu não vou dar conta, Deus falou para mim, vai dar tudo certo. Eu peguei aquela palavra, falei, é minha. Vai dar tudo certo. Quando você concorda com a opinião de Deus, não com seus sentimentos, não com seu emocional. Muita gente se dá mal nisso, porque ela acredita que a fé está ligada a uma emoção, a um sentimento, quando a Bíblia diz que a fé é uma certeza, uma convicção. Note que eu estou falando para você que não é a opinião da religião sobre você. Não é a opinião da igreja sobre você. Não é a opinião do seu pastor sobre você, de um padre sobre você. É a opinião de Deus sobre você. Talvez você foi ferido pela igreja. Talvez pessoas não acreditaram em você. Mas eu quero dizer para você que o Senhor continua acreditando em você. Terceiro e último lugar. Depois de mudar a sua mente, mude a sua fala. Diga aí para o seu vizinho, diga, depois de mudar a sua mente, mude a sua fala. Quando você muda a sua mente, preste atenção, quando você muda a sua mente, as coisas começam a mudar dentro de você. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, transformai-vos. A transformação, ela vem através do quê? Da renovação da mente. Eu gosto de dar esse exemplo porque ele deixa bem claro o que eu estou falando. Você já ouviu a expressão que você pode tirar um caipira da roça, mas você não tira a roça do caipira, não é? Porque a mente do caipira é o quê? A mente de roceiro. Você pode pegar um mendigo e colocar no melhor condomínio fechado. Dar um trabalho para ele de diretor de uma grande empresa. Um salário astronômico. Se a mente dele não mudar, o que é que vai acontecer, gente? Nada vai mudar. Em contrapartida, você pode pegar um Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, patrimônio de quase 100 bilhões
de reais, acabar com tudo, rasgar as papeladas dele da Ambev, rasgar tudo, de Burger King, e falar: agora você está pobre, você está mais pobre que eu, você não tem nada, nada. Deixar ele de cueca amarrado na árvore, ali na frente. Em 6 meses, ele está melhor que tudo nós aqui junto. Você tem dúvida disso? Por quê? A mente dele é diferente. Ele não pensa como você pensa. Ele não pensa como eu penso. Ele pensa como um cara que tem um patrimônio de 100 bilhões de reais. Quando você muda a sua mente, seu primeiro passo para a transformação. Mas a segunda coisa que é preciso é você começar a mudar a sua fala. Porque a sua mente mudará as coisas dentro de você, a sua fala começará a mudar as coisas em torno de você, em volta de você. Não foi assim que Deus fez com o profeta Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos, naquela visão? Ele leva o profeta Ezequiel até aquele lugar, um lugar de ossos sequíssimos. Imagine você, um vale cheio de ossos secos. E ele pergunta para Ezequiel: é possível haver vida? Dá para mudar essa situação? Dá para mudar o quadro? E a palavra de Ezequiel é: tu sabes. A opinião do Senhor é que é importante. Ele diz: então profetiza. Então profetiza, então muda a sua fala. Então muda a sua fala. Então começa a profetizar. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar. Que haja carne, que haja pele, que haja espírito. E daqui a pouco aquele vale de ossos secos se transformou num grande exército. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão aonde, gente? No poder da língua. Você tem uma arma poderosíssima dentro da sua boca aí, a sua língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, Salomão diz, come do seu fruto. Quando você utiliza bem a sua boca, você colherá os resultados daquilo que você fala. Entenda algo, e por favor, se você não guardar muita coisa do que eu falar, guarde isso. Não use a sua boca para descrever a situação. Use a sua boca para transformar a situação. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: não use a sua boca para descrever a situação. O que é descrever a situação? É você olhar e falar: esse menino não tem jeito mesmo. Essa empresa vai quebrar mesmo. Eu não tenho jeito mesmo. As coisas não vão. Meu casamento não tem jeito mesmo. Isso é você descrever a situação. Deus não pediu para Ezequiel descrever a situação. Deus pediu para Ezequiel transformar a situação. Use a sua boca para mudar a situação. Até um tolo pode descrever uma situação. Olhar e contar o que está vendo. Mas só os profetas podem transformar a situação. E eu creio que Deus está levantando profetas aqui hoje à noite para transformar o caos em bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você vai ver isso de uma forma muito clara na criação. Gênesis capítulo 1, gente. O caos está instalado, a terra era sem forma e vazia. Mas pelo poder da palavra de Deus, haja luz, haja separação entre as águas, haja animais, haja isso. O caos se transformou num paraíso pelo poder da palavra. Eu quero que você, rápido comigo aí na Bíblia, abra em João capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos rapidinho, só para você ver como Jesus lidava com essa questão da sua identidade. Deixa eu falar, muita gente talvez vai falar que você é exibido, que você pensa que você é isso, que você pensa que você é aquilo, mas olha como Jesus lidava com a sua identidade. Ele tinha muitas vozes a respeito de quem ele era. O diabo tinha uma opinião sobre ele, os religiosos tinham uma opinião sobre ele, os moradores de Nazaré tinham uma opinião sobre ele,
mas Jesus em João capítulo 6, verso 35. Eu quero que você comece, nós vamos ler vários versículos, eu quero que você comece a notar as semelhanças que existem entre os versículos. Verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, o que é que diz aí? Eu sou o pão da vida. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora João 8, 12. Mesmo 2 páginas para frente, Evangelho de João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, verso de número 7. João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9, eu sou a porta. Verso 11, eu sou o bom pastor. Verso 14, eu sou o bom pastor. Agora João 11, 25, Jesus indo até Marta e Maria para ressuscitar Lázaro. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, vire as páginas um pouco para frente. Jesus está confortando os seus discípulos, e no verso 6 do capítulo 14, o texto diz assim, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E finalmente João 15, 1, e depois o 5, eu sou a videira verdadeira. Verso 5, eu sou a videira. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Quando você sabe quem é e começa a declarar isso, você está imune e isento de qualquer influência maligna sobre a sua identidade, sobre a sua autoimagem. Sabe, comece a fazer as pazes com você em nome de Jesus. Faça as pazes com a sua autoimagem. Minha família, quem está mais perto de mim sabe, e eu às vezes faço alto para provocar eles mesmo, porque eu gosto de provocar a minha esposa e os meus filhos, mas todas as vezes que a gente entra no elevador tem um espelho. Todo dia eu falo, cara, eu estou com a impressão que eu estou mais bonito hoje do que ontem, eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa à noite aconteceu. Mas todo santo dia eu falo bem de mim mesmo. Eu já tenho muita gente para falar mal de mim. Vou eu agora também me aliar a essa turma? Eu preciso ser meu aliado. A minha boca precisa ser minha aliada. Quando você se diminui, quando você fala mal de si mesmo, você está trabalhando contra si, você está se auto-sabotando. Então, em nome de Jesus, comece a profetizar coisas boas a respeito de você. Então você diga, Aquiles, mas não é o que eu sinto, não tem problema. Ali, seu discurso, a sua profecia, a opinião de Deus sobre você. Você não é um produto acabado, você está em obras. Você não é um produto final. O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu alcancei o meu objetivo. Ele está falando sobre a estatura de varão perfeito. A pessoa com quem que ele gostaria de se tornar. Ele falou, não cheguei lá ainda, eu tenho essa consciência. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que ficou para trás. Eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele sabe que ele não é um produto final. Ele sabe que ele não está onde gostaria, mas certamente está melhor do que onde já esteve. Talvez você não esteja onde você gostaria de estar,
mas se alegre por estar melhor do que onde você já esteve um dia. Eu termino falando sobre o encontro dos sacerdotes e levitas com João Batista. E a Bíblia diz que os religiosos enviaram sacerdotes e levitas para conversar com João. João era um cara bem esquisito, né? Vestia pele de camelo, cinturão de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. E a Bíblia diz que as multidões iam até ele no deserto para ouvir a sua mensagem. E todo mundo queria saber quem era João. E as pessoas chegam, você vai ler isso em João capítulo 1, a partir do 19, perguntando para ele: quem é você? Estão falando que você é o Cristo. Há quem diga que você é Elias. Outros estão dizendo que você é um dos profetas. E eu gosto da última frase, quando os religiosos perguntam para João: que dizes a respeito de ti mesmo? Que dizes a respeito de ti mesmo? Nós já ouvimos a opinião pública sobre você, mas qual é a sua opinião sobre você? Como você se enxerga? Como você se vê? Qual é a sua autoimagem, João? E a resposta de João foi única: eu sou a voz que clama no deserto. Talvez você diga: mas que resposta estranha. Mas se você olhar para o texto do profeta Isaías, que estava falando sobre quem seria João Batista, a palavra de Deus sobre João Batista é que ele era a voz que clama no deserto. O que João está dizendo para aquelas pessoas ali que estavam perguntando como ele se enxergava? Ele disse, em outras palavras, o seguinte: eu sou quem a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou a opinião de Deus sobre mim. Nem mais e nem menos. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu quero dizer para você, hoje à noite, que você é o que essa palavra diz que você é. Agora, talvez você diga: Aquiles, mas eu não estou vendo. Mas não basta Deus ter uma opinião sobre você. Você precisa se apropriar dessa opinião. E você precisa liberar sua boca, o seu discurso, a sua palavra profética em direção à opinião de Deus sobre você. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Você é embaixador. Você é cooperador de Deus. Você está perdoado. Talvez as pessoas digam e apontem constantemente o seu pecado, como aquela mulher pega em flagrante de adultério. Mas Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém sobrou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Tudo que ela precisava era da opinião de Deus sobre ela. E eu gostaria que hoje você saísse daqui com a opinião do céu sobre você. Conhecimento dessa verdade vai te libertar. Essa não é uma palavra para você sair daquela porta e dizer: poxa, que legal, né? Não. Essa palavra é para mudar seu destino e mudar sua história, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você fique em pé para a gente orar hoje à noite.